Hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Denise. Boa noite para você e para todo mundo. Bom, e vamos falar de COP30. Há pouco nós vimos uma matéria, o presidente da COP, André Corrêa do Lago, falando que não há plano B, ele tem insistido nisso, porque nós temos a menos de 100 dias da realização da COP, a discussão não de pautas, mas a discussão dos preços abusivos cobrados lá em aluguéis, em hotéis, e abusivos de fato, até para padrões de Europa, Estados Unidos, em dólar, em euro, e isso está fazendo com que haja redução do tamanho das comitivas e até algumas desistindo. Isso pode afetar a realização da COP? Pode afetar nas negociações, né? Os países eles vêm com um número determinado de delegados para acompanhar uma certa quantidade de agendas. Então imagina um país X que acompanha 10, 20, 30 agendas, precisa de 60, 70 delegados para isso. Se ele vem com metade da delegação, não vai acompanhar todos os assuntos que lhe interessam, e aí pode não reconhecer, por exemplo, o que foi acordado nos assuntos que ele não acompanhou. Portanto, você diminui a capacidade de ter resultados na própria conferência. Então não é um assunto qualquer, não é um assunto apenas de onde as pessoas vão dormir, é um assunto que interfere no resultado final da COP30. Se sabia que Belém não tinha infraestrutura, se imaginou que daria para ampliar a oferta de hotéis e usar outros mecanismos, residências que estão sendo alugadas, mas o processo especulativo é geral, não é? E se o governo não toma conta da oferta que já é limitada, essa especulação ela fica sem controle, que é exatamente o que a gente está vendo agora. O governo teve esses sinais e teve esses alertas todos há mais de um ano. Então, há muito tempo que todos nós falamos para o governo, é um gargalo dentro da infraestrutura e precisa se olhar com muito cuidado. Se você não faz uma plataforma, por exemplo, em que você coloque ali todas as ofertas de imóveis e incentive que as pessoas só façam as reservas por essa plataforma, se você não ativa mecanismos legais de defesa do consumidor para inibir preços abusivos, se deixar tudo correr solto e nada for colocado ali para se administrar os preços, pode acontecer exatamente o que aconteceu. E nós estamos vendo uma situação inédita, porque nós nunca tivemos delegações, países, diplomatas em comunicados oficiais dizendo que podem não vir para uma conferência por conta de preços abusivos. Então é realmente uma situação muito grave e que a gente nunca viu isso em 30 anos de conferência. O que eu falava era, isso ocorre até por parte de países desenvolvidos, e tem aqueles que são países mais pobres mesmo, em que as comitivas não têm essa disponibilidade de recursos, mesmo que quisessem pagar, é falta de recursos, né? É um dos problemas, inclusive, que entram na pauta da COP, como ajudar os países mais pobres a seguirem também em todos os programas, os compromissos ambientais, né? São países que não têm condições. A própria ONU oferece uma ajuda de custo para esses países poderem ir nas conferências e depende da cidade, essa ajuda é um pouco maior, um pouco menor. No caso de Belém, não chega a $150. E nós temos ofertas ali de imóveis a 500, 600, $800 ou muito mais do que isso. Então, obviamente que a condição financeira fica prejudicada para esses países, podem acabar não vindo, e as decisões da Conferência de Clima na ONU, elas são unânimes. Você precisa ter um acordo coletivo em que todos concordem com aquilo. A não presença de um país pode fazer com que esses acordos realmente não aconteçam. Agora, em termos de pauta, quais seriam as prioridades da COP agora? É a questão da transição energética, o menor uso de combustíveis fósseis, renovação de compromissos com o aquecimento global? Nós temos 3 pontos sempre muito importantes nas conferências. O primeiro é financiamento climático. Você pode ter ótimas ideias, ótimos compromissos, se os países, principalmente em desenvolvimento, não tiverem recursos para tirar essas ideias do papel, elas não vão ganhar vida prática. E esse é um item que não se chega a acordo há décadas. Então é um item que nós precisamos avançar pelo menos e dar alguma garantia para os países. O segundo é a ambição climática. O que nós temos de promessa não é suficiente, o pouco que sai do papel não dá conta do recado de se manter a temperatura equilibrada no planeta. Em terceiro lugar, combustíveis fósseis. Mais de 80% de toda a crise climática é causada por combustíveis fósseis. Nós temos
pouquíssimos, extremamente tímidos avanços. Quando se consegue falar disso numa conferência, já é algo raríssimo. Então, esses 3 assuntos são sempre os principais. Temos outras medidas, como a adaptação, são mais de 100 itens em debate. A adaptação de mudanças climáticas também é muito importante, exatamente para que a gente tenha segurança para a população, para um planeta que já está modificado, já esquentou e infelizmente já vai causar muito prejuízo, quando não afetar a vida das pessoas diretamente. Pode chegar num ponto irreversível, né, em que não dá mais para correr para tentar segurar esse aquecimento global. A gente já vê os eventos ganhando maior impulso e maior frequência. Agora eu quero falar um pouco de licenciamento ambiental. Nós tivemos aqui no Brasil a aprovação de um PL em que há uma mobilização, inclusive do exterior, para que ele seja vetado pelo presidente Lula, que tem até sexta-feira para uma decisão. Houve uma reunião hoje com a área ambiental, em meio a todas as crises aí provocadas pela tarifação, mas há um temor de desmonte de toda a legislação, a segurança jurídica da proteção ambiental, né? E o licenciamento ambiental é uma peça importante para o controle dos recursos naturais, para que você não tenha abuso, por exemplo, de uma obra, de um empreendimento que quer ser realizado, mas ele precisa ser realizado sob certos parâmetros. Você não pode simplesmente ter o desejo da implementação de uma obra que polua um rio que vai servir vários outros municípios ou outros estados. Então, esses parâmetros e esse controle é dado pelo licenciamento ambiental. É mais ou menos uma lei que diz quando que o direito de um empreendedor ele termina em favor do direito coletivo e da manutenção coletiva de um ambiente em equilíbrio. Estão, na verdade, acabando com a base legal que dá ao Estado brasileiro o poder de fazer essa mediação, com, por exemplo, situações de licenciamento que sai através do preenchimento de um formulário de internet. E não é para obras pequenas apenas não, Denise. A gente está falando, por exemplo, de Brumadinho, né? Aquele desastre que aconteceu, vitimou milhares de pessoas e é o tipo de empreendimento que neste novo projeto de lei chega a ser classificado como de médio impacto, portanto ganha uma licença por formulário de internet. Tem vários outros absurdos, coisas flagrantemente inconstitucionais. É realmente muito perigoso. Perigoso para o país, ainda mais num momento como esse que nós vivemos, de crise climática, e também perigoso para a imagem do Brasil, que vai sediar uma COP e não precisa ficar com um retrocesso ambiental às vésperas da conferência. Nós tivemos inclusive a coalizão Global Greens, que reúne partidos verdes de 100 países, pedindo ao presidente Lula que ele vete todo o projeto, não é? A ministra Marina Silva disse que está sendo pontuado tudo que pode ser vetado. Ele tem 60 artigos, 300 dispositivos e vários deles atropelam a legislação vigente, Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, compromissos até ambientais do Brasil, não é? Então é preciso rever tudo isso para que não se chegue num ponto de retrocesso que também, como no caso do aquecimento global, se torna irreversível. E pode inclusive afetar áreas sensíveis do Brasil, como a Amazônia, levando mais desmatamento para lá. Populações que são afetadas também por empreendimentos que simplesmente perdem a voz ou qualquer capacidade de se defender. Temos pontos inconstitucionais que pegam setores e deixam esses setores livres de prestar satisfação para a sociedade sobre se eles vão fazer algo poluente que vai afetar todos nós ou não. Então, quer dizer, é uma situação que merece muita atenção do presidente. Nós fizemos uma análise desses 60 artigos, 42 deveriam ser vetados no mínimo, inclusive esses artigos, muitos deles o próprio governo reconhece como inconstitucional em documentos durante o processo de votação que foram publicados pelo governo. Então a gente espera que o presidente, inclusive, ele faça jus às suas promessas de campanha, a hospedar uma conferência do clima aqui no Brasil. Ele conseguiu diminuir o desmatamento da Amazônia e em outros biomas brasileiros, o que é muito importante. Se a gente perder essa legislação, esse legado, essas conquistas, elas acabam ficando em um risco muito grande. Eu agradeço muito a entrevista, a participação aqui do Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos. Com vocês.